Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aí no nosso webinar. Nós vamos falar um pouquinho aí de mineração inteligente versus operação tradicional na área de mineração, mostrar alguns produtos e soluções da Festo para o segmento, ok? Inicialmente vamos passar o vídeo institucional e depois iniciar aí com a apresentação aí da parte técnica. A Festo coloca o mundo em movimento, tornando possível a produção de quase tudo o que usamos. Precisamos, dirigimos ou consumimos no dia a dia, de peças, comprimidos e embalagens, a automóveis, furadeiras e células-tronco. Do software ao hardware, da inovação à implementação, da manutenção à confiança, do aprendizado com a natureza ao trabalho em harmonia com ela, da pneumática à elétrica e as sinergias criadas por essa combinação. Movemos com facilidade o que realmente importa, com o melhor portfólio holístico de automação de movimento, orquestrado de forma simplesmente perfeita. Nós elevamos os padrões da indústria a novas máximas e reduzimos as emissões a novos mínimos. De inovações globais a soluções para o mercado local. Na América do Sul, possuímos subsidiárias na Argentina, no Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Para atender às necessidades da indústria local, desenvolvemos e produzimos localmente para você. Abrimos caminho com orientação especializada e respostas para questões complexas, criando as melhores aplicações possíveis, com automação e educação. Essa é a nossa promessa. Isso que nos move. Automation for a World in Motion. Festo. A Festo. Ok, vamos iniciar aí a parte da apresentação do webinar. Qualquer pergunta que tiver, qualquer dúvida, pode mandar no chat, que a gente está dando uma olhada aqui, e aí no final respondo. E depois que acabar a apresentação, a gente vai ter 3 perguntas aí para vocês também responderem, ok? Para me apresentar, meu nome é Pedro Soriano, eu sou consultor de aplicação da Festo há 11 anos, tá? Trabalho principalmente aí no segmento de mineração e siderurgia, dando apoio à equipe, né, os consultores aí na busca de solução para o segmento da área de mineração e siderurgia, tá? Falar um pouco aí da parte do nosso portfólio, das nossas questões de solução. A gente tem aí a parte toda de produtos, né, produtos individuais que atendem às demandas dos diversos segmentos. E a Festo, no diferencial, ela está olhando no mercado, né, olhando aí no segmento as oportunidades, as aplicações que a gente tem, né? E aí o nosso foco é justamente pegar os produtos que a gente tem com as aplicações e trabalhar em conjunto para trazer a melhor solução para os clientes, as soluções inovadoras, soluções tecnológicas que resolvam os gargalos, que resolvam os problemas que a gente encontra muito aí na área, tá? A agenda, então, nós vamos fazer uma visão geral aí na parte da mineração, né? Um processo de mineração, falar um pouquinho dos painéis de comando e a parte de ar comprimido, um pouquinho das válvulas de processo e as soluções FES para a área da mineração. Tá? Na visão geral, a Festo ela tem uma ampla gama de produtos aí que a gente consegue atender diversos níveis, né, da automação. Então a gente tem aí no chão de fábrica, por exemplo, as válvulas de processo, então as válvulas duas vias, as válvulas esfera, as válvulas borboleta, guilhotina, centro inclinado, etc., que são especificadas aí de acordo com a aplicação. Nós temos a parte também da instrumentação, desculpa, dos sensores, então sensores de fluidos, a parte de posicionador 4A20, 4A20 com HART e Profibus. Nós temos a parte de sensoriamento, então indicação aberta e fechado também, visual e que mande o sinal também para o seu controlador.
As soluções aí com válvulas solenoides, a parte de unidade de tratamento de ar. E no nível de campo, a gente tem aí os controladores, a parte de HM, os painéis, uma solução aí customizada, totalmente montada e enviada já para o cliente depois de finalizado, depois de testado. As soluções avulsas aí também com terminais de válvula, tá? Então, a gente consegue fazer um trabalho grande, disponibilizar isso tudo para o nível de controle, né, para a parte do sistema dos PLCs, e depois tem a parte do sistema de operação e controle, tá? E que eu tinha comentado um pouquinho no início, então a gente tem aí a questão dos componentes, então a FES tem aí os produtos avulsos, a gente trabalha aí com soluções completas, então produtos montados como painéis de comandos, por exemplo, as soluções integradas, que já entra na parte de produtos customizáveis, então a gente vê as demandas que tem, o que é o gargalo no processo e procura soluções que atendam, que solucionam, né, esses problemas. E na parte de soluções avançadas, a gente já tem a indústria 4.0 e a parte da digitalização e a manutenção preditiva. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, soluções integradas, soluções completas e já colocar isso aí na parte de digitalização, disponibilizar essas informações já para vocês, né? Entrando no processo de mineração, então, uma visão mais ampla, né, mais geral, lógico, cada tipo de material tem as suas particularidades, mas uma visão geral, a gente tem aí a parte úmida e a parte seca, né? Então, no processo seco, a gente entra com a parte das britagens, os peneiramentos primário, secundário e terciário, britagem também, até o pátio de homogeneização. E depois tem um processo ao úmido, então já entra a questão do peneiramento ao úmido, alguns lugares com flotação, filtragem, moagem, gigagem, a parte toda de espessamento, deslamagem, ciclonagem, etc. Tá? Então a gente tem aí justamente, principalmente, desculpa, nessa parte de processo ao úmido, as maiores aplicações, as maiores soluções para o segmento na área de mineração e aonde também a gente vê muito gargalo operacional, né? Então é onde que realmente tem bastante coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho aí na questão do peneiramento ao úmido, concentração de magnético, a parte dos filtros, deslamagem, etc. Juntando um pouco aí na parte dos painéis, as soluções de painéis são soluções aí totalmente customizadas, né? Então a Festo ela tem aí válvulas com alta capacidade de vazão, então a gente pode trabalhar com válvulas aí até 6.000 litros por minuto, tá? Tem a opção de você trabalhar com bloqueios individuais dessas válvulas, então você fazer a troca quente dessa parte pneumática, né? Esse header de alimentação, ele possui válvulas de bloqueio com trava para cadeado, então, por questão de segurança, por questão de norma, você consegue travar essa válvula para não ter a alimentação, né, quando estiver fazendo a manutenção, e também com esse tipo de solução você não precisa parar o seu processo inteiro para mexer em alguma válvula, por exemplo, que está no campo, algum atuador que está no campo, você pode trabalhar com ele de forma individual, tá? As bases manifold, onde estão as válvulas solenoides, ela tem a alimentação e o escape individualizado. Essa questão do escape individualizado é importante para evitar que, através desse escape, outras válvulas, quando é canalizado, outras válvulas possam manobrar, válvulas que, na teoria, estariam bloqueadas. Então, a gente já trabalha com soluções aí de bloqueio individual, de escape individualizado. Tem a possibilidade de uso de mangueira colorida, caso seja de interesse, e isso facilita e ajuda bastante essa questão de manutenção, né, te dá uma agilidade aí na hora de você abrir o painel e ver as coisas, as mangueiras e saber qual que seria a função de cada uma delas. E é uma solução totalmente customizada, então essa questão de material de caixa, sinalização, butueira em porta de painel, teto protetor, até a própria montagem. Então a gente vê aqui, por exemplo, a base de manifold e o header de alimentação na vertical, e aqui a gente já tem a base manifold das válvulas no fundo da caixa. Então, são soluções aí que vai atender realmente a demanda do que é passado, né, a demanda do cliente. Também temos a opção aí do painel em rede, né, então também é uma solução customizada. Você tem a possibilidade de fazer a comunicação via rede, e aí, nesse caso, com os principais protocolos de mercado, tá? E aí, nesse caso, você não precisa de saída discreta para acionamento das suas válvulas, tá? Toda a comunicação vem via rede e tem um barramento que interliga a parte eletrônica com a parte pneumática, e através desse barramento vai ter essa comunicação e vai fazer o comando de abertura e fechamento dessas válvulas, tá? Você consegue colocar também
cartões de entrada e saída discretas e analógicas, funcionar como se fosse uma remota até de campo, tá? Você pode fazer essas interligações também. A parte de válvulas, a gente trabalha aí com várias válvulas, né, com vários tamanhos, aí com vazões até 4.300 litros por minuto. Tem a possibilidade também de fazer o bloqueio individual, como está aqui na imagem, né? Então você também faz da mesma forma como tem na solução anterior, onde também tinha o header. Nesse caso você consegue fazer com bloqueio individual também, tá? E aí a questão de sinalização, material de caixa, botoeiras, cores, etc., vai de acordo também com o padrão que é passado para a gente, tá? Esses projetos das caixas são enviados antes para aprovação, para os comentários, antes de iniciar o processo de fabricação. Na questão de tratamento de ar, é um ponto importante que muitas vezes o pessoal acaba desconsiderando muito na área, né? Então a gente tem aí problemas que acontecem na linha de tratamento de ar que impacta diretamente no processo, né? Então a gente tem aqui duas imagens, por exemplo, a questão de filtro saturado, né? O que esse causa no processo? Queda de pressão. Então muitas vezes o pessoal relata a válvula não está operando ou a pressão está baixa. Muitas vezes a causa disso aí são os elementos filtrantes que já estão saturados, tá? E também tem a falha completa na filtragem, já que o particulado atinge o sistema pneumático. Então, isso aí acaba passando e contaminando o que está para frente, tá? E também tem aí a questão da contaminação, né, que já tem essa falha, ela acaba danificando as válvulas, já que vai passando aí pó, óleo, etc. Então, isso aí acaba contaminando e acaba danificando, por exemplo, as válvulas solenoides, né? Então, aí acaba tendo travamento, vazamento e etc. Tá ok? Então, nessa parte aí de tratamento de ar, a gente tem a opção de fazer, por exemplo, montado num painel. Então, a gente tem conjuntos até 2 polegadas, é uma solução totalmente modulada, tá? Que nem está aqui na imagem. Então, você pode especificar os modos, por exemplo, válvula de abertura, um filtro de 5, um filtro de 40, separador, lubrificador. Vai colocando esses modos e fazendo a união entre eles, tá? Então isso aí vai de acordo também com o que é o padrão ou o que está precisando na área. E tem essa questão do filtro do separador de condensados, desculpa, que você elimina aí até 99% do condensado da linha. Então você deixa um ar mais seco e isso acaba aumentando a durabilidade dos componentes que tem à frente, dos atuadores ou componentes pneumáticos que tem à frente. Então é um ponto bem interessante porque a gente sabe que a questão de umidade na área sério, né? É um problema geral que a gente vê na indústria. Então é uma solução importante a ser considerada quando a gente fala aí de tratamento de ar para os elementos aí, para as válvulas, atuadores, etc. Outro ponto importante que deve ser considerado é a questão de mangueiras, tá? Então você tem aí na área vários tipos de ataque, né, que acontecem nas mangueiras. Então ataque químico, ataque hidrolítico, questão de raio V, rachaduras por fadiga. Então a FES ela tem uma ampla gama de mangueiras, né? Então a gente tem 10 linhas de tubo, materiais diferentes, e aí a gente tem aí para diversas áreas. Então a questão de proteção contra hidrólise, para altas pressões, alta temperatura, agente químico. Então é importante também, porque muitas vezes o pessoal acaba considerando aquela mangueira azul a tradicional para tudo quanto é aplicação, e aí depois quando chega na área vai perceber que está tendo falhas, está tendo algum problema. Então muitas vezes por conta de alguns ataques que tem, a mangueira não é resistente, mas existe uma linha que vai atender alguma particularidade aí desse processo da área onde está instalado, tá? Entrando na questão da parte de válvulas de processo, a FES também ela tem uma ampla linha de válvulas, né? Então a gente trabalha com válvulas guilhotina, válvulas esfera, válvula borboleta, temos aí válvula duas, válvula de assento inclinado e várias outras. Então a gente consegue atender bastante aplicações aí no mercado, tá? Então a gente tem aí
pontos de análise, então, válvulas de processo para fluidos gasosos, para fluidos líquidos, corrosivos, viscosos, abrasivos. Então, para cada um desse tipo de material, para cada um desse tipo de fluido, a gente teria um tipo de válvula, né, para fazer o trabalho, seja no controle ou seja on-off. Então, entrando aqui, a primeira válvula que a gente vai comentar seria a válvula guilhotina, tá? No caso, a válvula guilhotina, a gente tem aí uma variedade grande nessa questão de materiais, então um ponto importante é saber o fluido, por exemplo, que está passando nessa válvula, para a gente ver essa questão de compatibilidade química, para saber se a vedação ela é apropriada para aquele tipo de aplicação. Então a gente tem EPDM, borracha natural e outros, tá? Também temos aí a questão do obturador. Então, a gente tem dois tipos de obturadores, no caso da válvula guilhotina, que seria a faca passante, aí para fluidos sólidos, que é muito comum a gente ver nas linhas de polpa, e as válvulas faca não passante, que aí é mais para fluidos limpos ou sujos, mas com poucos sólidos, né? Então, uma água onde você tem um pouco de sólido, uma água recuperada, uma água de circulação, por exemplo, você poderia utilizar a faca não passante, já que você não vai ter acúmulo de material, isso aí não resulta, por exemplo, no travamento dessa válvula. Tá? A questão das extremidades, a gente tem look, wafer e flangeada, então também trabalhamos aí com diversos tipos, né, para essa questão da aplicação. O material do corpo em aço carbono, em ferro, e outros a gente faz sob demanda, né? Então, dependendo se for alguma aplicação especial, a gente faz a avaliação para ver se a gente conseguiria atender. A parte de monitoramento tem a opção de colocar o sensor indutivo, né, no corpo da válvula, ou então o sensor magnético no atuador da válvula. Tá? Mais no final da apresentação tem uma outra solução que eu vou mostrar, que seria o sensor magnético interno ao cilindro. Tá? E no vídeo aqui mostra o funcionamento de uma faca, de uma guilhotina faca passante, né? Então você tem a própria vedação que vai fazer esse fechamento para o fluido não sair, né? Não ter esse vazamento. Então, daí você tem um sistema embaixo que seria, tem gente que chama de flushing port, splash guard, que é um sistema de limpeza dessa válvula. Não é tão comum a gente ver aqui no Brasil, mas é interessante porque justamente ele estaria atrelado à quantidade de ciclos da válvula, né? Então, se você, dependendo do fluido, né, da quantidade de sólidos e a quantidade de ciclagem, você tem um sistema de limpeza que vem pela parte de baixo, que vai fazer a limpeza geral dessa válvula, né? Então, isso aí aumentaria a durabilidade da válvula e evitaria até, por exemplo, a questão de travamento, né? A outra linha de válvula que a gente tem são as válvulas mangote. Então, também a gente tem aí uma variedade grande do material desse mangote. Então, por exemplo, SBRT, que é o mais comum na área de mineração, o EPDM, o NBR e outros, né? Também entra na questão de temperatura, pressão e o material do fluido. Então, a gente também faz essa questão da análise de compatibilidade química. A característica do mangote, então, a gente tem a opção dele com fechamento centralizado, tá? A passagem ela pode ser plena e também tem a opção de passagem reduzida, principalmente no caso de válvula de controle. Tá? O material do corpo em aço carbono ou ferro nodular, aí vai de acordo com o diâmetro. Na parte de monitoramento de posição, também tem a opção de instalar o sensor indutivo na válvula ou então o sensor magnético no atuador. E também tem a outra que eu vou comentar no final, que é o sensor interno ao atuador. E também tem a opção aí do posicionador, né, nesse tipo de válvula, que já é mais comum para controle de polpa. Também tem a opção aí de fazer a montagem. Tá? No vídeo aqui mostra a questão do funcionamento, então, o que eu tinha comentado anteriormente, o fechamento ele é centralizado, então isso evita um desgaste aí nos flanges de fixação com a tubulação. Tá? Um outro ponto interessante, você tem aletas que vai travar na válvula, então ela fecha, por mais que ela fique um tempo fechado, na hora que ela for abrir, ela não depende da sua pressão do processo para abrir essa válvula. Essas aletas, como elas são travadas nela, ela vai garantir a abertura da válvula, a abertura 100% dessa válvula, então você também evita a questão do desgaste precoce do mangote. Entrando um pouco na parte de válvula borboleta, também tem as mesmas variações aí na questão de vedação, que aí entra com a aplicação, questão de temperatura, pressão, fluido, etc. Então temos aí EPDM, NBR, Viton,
o SBRA, que uma vedação mais para abrasão, PTFE e outros, tá? A questão do disco também tem uma variedade bem grande aí para atender vários segmentos e várias aplicações. Então a gente pode trabalhar aí com acabamentos diferentes, né? Mas a mineração acaba sendo principalmente o standard, tá? A parte de extremidades, ela pode ser o wafer, a lug ou a flangeada, tá? Temos a válvula tanto concêntrica quanto biecêntrica, atendendo aí as normas ANSI e a norma DIN. E o acionamento dela ela pode ser tanto automático, né, com atuadores aí simples ou dupla ação. Temos também a parte de atuadores elétricos e a válvula manual também, tá? Tem a questão do monitoramento de posição, que é possível fazer a instalação nela, tá? E o posicionador também no caso de válvula de controle, aí nesse caso é importante, são os dados de processo para fazer esse dimensionamento, para ver essa questão de cavitação, por exemplo, velocidade do fluido, ruído, etc. Tá? E aí esse tipo de válvula ela pode ir totalmente montada, que nem está na imagem, que também está com o Manamu. Então a gente pode fornecer, tem total condições de fazer ele completo aí para o fornecimento completo, tá? Com todos os componentes já montados. Temos também aí a questão da válvula esfera. Então, a válvula esfera, a gente tem aí também opções de rosca, flangeada, 2 vias ou 3 vias, válvula esfera tripartida, monobloco, bipartida, tá? Temos a questão aí do dispositivo antiestático, então você não tem acúmulo de energia na válvula, ela vai já transferir isso aí para a tubulação, então você tem essa transferência, evita, né, risco de acúmulo, principalmente aí no caso de fluidos tipo combustível, né? Tem a questão do fire safe também, que aí no caso de alta temperatura, a válvula ela mantém essa parte de vedação, então é um ponto bem interessante, dependendo do tipo de aplicação, principalmente nas áreas clínicas, né, parte química aí da planta. No caso da válvula de controle, a gente trabalha com as esferas que a gente chama de V-port, então a gente faz o dimensionamento para saber qual tipo da esfera que vai ser utilizada, então a gente tem abertura aí, por exemplo, de 30, 60 e 90 graus, então de acordo com esse cálculo, esse dimensionamento, a gente pega e especifica a melhor esfera, né, V-port. Também tem a opção aí do monitor de posição ou posicionador, então também já é uma solução que vai totalmente montada, a gente faz os dimensionamentos, já vai totalmente montado para o cliente, né, para vocês. Entrando também na parte de válvula duas vias, então a gente tem aí válvulas que vão aí a partir de 1/8 até 2 polegadas, tá? Com as conexões em rosca, aí já tem as bobinas de 24, de 110 ou 220 volts. Temos aí as válvulas servo-operado e piloto forçado, então são 2 linhas que a gente tem para atender aí as aplicações, né, na área. Aí tem a questão, pontos de análise, que tem a questão da pressão, né, qual que é a pressão da linha que está sendo, para a gente ver qual que é o melhor tipo de válvula, qual a melhor válvula que vai ser utilizada. A parte de vedação também, né, e aí a parte também de temperatura. Então, são assim, de acordo com essa aplicação, de acordo com esse estudo que a gente faz, a gente vê qual que vai ser a melhor família a ser utilizada, tá? Caso precise de alguma solução mais específica, um diâmetro maior, etc., é só consultar a gente também, que a gente faz essa análise e ver o que a gente pode atender, já que a gente também tem um departamento aí para justamente trabalhar com esses pontos que estão fora do catálogo, tá? E que está nessa parte já de soluções, então inicialmente eu mostrei já alguns produtos, principais produtos que a gente tem para o segmento, né? Então a questão de sensores, parte de posicionadores, os tipos de válvula, painéis, unidade de tratamento de área, etc. Então entrando um pouquinho nessas soluções da FEST aí para a área de mineração, então a gente tem aí alguns pontos principais, né, que a gente tem feito trabalhos fortes. Então, por exemplo, no caso de peneiramento a úmido, a gente tem aí a questão de válvulas de processo que a gente poderia utilizar, seja esfera ou seja borboleta, para bloqueio dessas linhas de spray, tá? E o painel de comando também para fazer o acionamento dessas válvulas. Então, consegue trabalhar com essa solução já totalmente integrada, tá? E aí a válvula ela pode ir com a parte de sensoriamento, ou, por exemplo, no caso de terminal, colocar esses sensores, os sinais dos sensores, por exemplo, de posição aberta e fechada da válvula
nesse terminal, então são possibilidades aí. Na questão da concentração magnética, é um processo bem importante aí nessa área de mineração, e aí a gente tem as válvulas de processo, que a gente poderia trabalhar com os bloqueios da linha de água, tá? Também temos a válvula de controle, na linha de saída de produto não magnético, então como já é um produto, às vezes já é um produto com mais sólido, tem também essa questão de utilizar mangote, né, que ela é melhor nessa questão de controle, nessa parte de controle, então temos essa opção também, e o painel de comando, né, para fazer o acionamento dessas válvulas, também é uma possibilidade. E uma outra solução interessante que tem seria justamente a válvula manual, né, onde você poderia ser, no caso, uma borboleta, com sensoriamento, né, de você indicar se a válvula está aberta ou fechada. Então você tem a alavanca e a gente coloca o sensor box na parte de cima dessa válvula, tá? Então também é uma solução bem interessante, pode ser aplicada em outras partes do processo, tá? E aí você consegue saber se a válvula está aberta ou fechada, para não ter nenhuma interferência em outra parte do processo, tá? Na parte dos espessadores, a gente tem aí válvulas de processo, tanto guilhotina quanto a mangote, a linha aí do under espessador, é uma parte mais comum a utilização desse tipo de válvula. A mangote, principalmente tem um caso que o pessoal faz controle, então eu poderia utilizar, mas se for on-off também, é uma válvula que tem uma durabilidade muito grande, precisa ser muito sólido, tá? E a parte também de painéis de comando aí para o acionamento dessas válvulas, tá? Então, na questão dos espessadores, a gente conseguiria trabalhar com essas linhas. Na parte de bombas de polpa e tanque, aqui a gente teria as válvulas de processo, tanto guilhotina, mangote, a esfera e borboleta, tá? Então, nas linhas aí de sucção e recalque dessas bombas de polpa e dreno do tanque, principalmente as guilhotinas e as mangotes, tá? Que seriam os pontos principais de utilização. E nas linhas de adição de água aí, as válvulas de esfera ou borboleta, tá? Tanto on-off quanto válvulas de controle. Conseguiria trabalhar com elas também, com as duas linhas. Então, são pontos que a gente tem bastante aplicações, bastante produtos, já, bastante coisa já aplicada. E o painel de comandos, então, para a gente fazer aí o controle do estacionamento dessas válvulas. Então, pega já pontos ali da área e interliga tudo, né? Faz uma solução aí mais centralizada para acionamento dessas válvulas, tá? Também temos a parte nas soluções aí de hidrociclones, então a automação dos hidrociclones. Então entra aí tanto as válvulas de processo, né, para fazer abertura e fechamento dessas linhas da bateria, então tanto guilhotina quanto mangote, o mais comum é guilhotina, mas tem pontos aí como mangote, ela tem uma durabilidade maior, tem locais que o pessoal tem optado por trocar a guilhotina pela mangote devido a esse tempo maior, né, nessa durabilidade maior. E a parte de painel de acionamento, que nem está aqui na imagem, né? Então, você tem o painel fornecido junto com as válvulas de acionamento aí do hidrociclone, tá? E aí, nas soluções, você consegue trabalhar com o terminal, por exemplo, poderia colocar um IHM para ver essa questão do controle, como é que está a questão da parte toda de funcionamento, tá? A comunicação via rede, aí já entra essa parte de digitalização, de fazer esse monitoramento da questão de abertura e fechamento dessas válvulas do hidrociclone, que é um ponto bem importante no processo de mineração. Então, com essa parte de digitalização, você conseguir monitorar quantas vezes que a válvula já abriu, já fechou, saber se está na hora de fazer alguma intervenção, porque já está começando a ter alguma falha ou algum problema aí na questão de tempo, por exemplo, de abertura e fechamento. Então, você instalar isso e você já fazer esse monitoramento para você fazer uma intervenção direta na área antes do problema aparecer, né, acaba sendo um ponto bem importante para você não ter uma parada no seu processo, tá? E fazer esse controle. Então, no ponto, por exemplo, de hidrociclone, onde você tem várias válvulas, né, fazendo essa abertura e fechamento, é um ponto bem interessante para esse tipo de solução. Também temos aí as soluções com CMSH, né? Eu comentei de várias válvulas de controle, né, no processo. Então a gente tem um CMSH, que ele é um produto aí 4 a 20 com HART, 2 fios, tá? O grau de proteção dele
pode ser IP66 e IP67. A vazão dele de 400 litros por minuto, então é uma vazão alta em relação ao que a gente vê bastante aí no mercado, então tem uma vazão bem mais alta. Então permite você um tempo mais rápido, aí, um tempo de resposta, tá, na questão de posicionamento. A montagem ela pode ser tanto direto quanto remoto, né? Então você tem a montagem, tipo aqui nesses casos, essas imagens, que ela está montada direto nessa válvula, como de forma remota, por exemplo, nas válvulas rotativas ou na válvula Globo, por exemplo, onde colocaria o potenciômetro na válvula e poderia fazer a montagem do posicionador de forma remota, colocar às vezes num painel ou colocar próximo de uma passarela onde você tem um acesso mais fácil. Então ela permite fazer esse tipo de montagem, é um ponto bem interessante isso aqui, principalmente às vezes por questão de acesso ou devido à questão de temperatura ou queda de material e etc. E um outro ponto bem interessante do CMSH é essa questão da resistência à qualidade do ar de catálogo. Ela permite você trabalhar com ar aí de 40, com um filtro de 40 micras, então você consegue trabalhar com ar mais impuro, né? O comum aí, de uma forma geral, que a gente tem, né, dos concorrentes, seria ar pelo menos de 5 micras que eles pedem, né? No máximo tem que ser 5 micras. Acima disso aí pode danificar a parte eletrônica. E no caso do CMSH, já seria 40, que nem eu havia comentado. E temos também aí a solução com DFPI. O que é o DFPI? É um atuador linear, onde você tem uma régua potenciométrica interna e o posicionador. Tá? E aí nós temos dois tipos. Nós temos o DFPI com posicionador interno, então é um atuador com duplação, a gente visualizando um atuador duplação. Você tem a régua potenciométrica que está interna, e nesse caso, o bloco de válvulas, a parte de posicionador toda eletrônica, também está interno a esse atuador. Tá? Nem está na imagem aqui, se você tira o cabeçote traseiro, você tem acesso a essa parte eletrônica. Tá? Esse tipo de solução, esse dá grau de proteção IP69K. Tá? Você tem aí essa questão dos acessórios mecânicos que normalmente a gente vê nas aplicações, você elimina nesse tipo de caso, tá? Já que a régua potenciométrica está interna. E a outra solução é o DFPI com posicionador externo, que aí nesse caso você tem a régua potenciométrica que ela continua interno ao atuador, só que ela vai comunicar com o posicionador que está externo. Tá? Ele pode também ser montado remotamente, no mesmo caso que eu tinha comentado do CMSH com as válvulas rotativas, você pode montar ela distante da válvula. Nesse caso aqui também você pode montar distante, numa passarela, num ponto de acesso, ou tirar numa área de queda de material, por exemplo, porque você não tem os acessórios mecânicos. Tá? Você já faz a comunicação direta com essa régua, e aí você tem vários protocolos de comunicação, e ele tem uma flexibilidade grande que você pode trabalhar com posicionadores aí às vezes de outro fabricante, tá? E com várias questão de análise, mas aí você tem essa flexibilidade de montagem, tá? Na questão da flotação, a gente vê aí questões de problemas, né? A solução aí tradicional, você tem um atuador, você tem um posicionador, e como você não tem a régua potenciométrica, que eu tinha comentado da FPI, você precisa de acessórios mecânicos externos para fazer essa interligar, vamos dizer, a haste, né, o atuador com o posicionador, para ver a questão de posicionamento dessa haste, né? Então, quais são os problemas que a gente vê muito nisso aqui? A questão da folga de transmissão, né, já que você tem um parafuso, essa haste aqui, então isso aí acaba comprometendo a questão da repetibilidade, a parte de precisão, né? Já que você tem um posicionador externo, você tem essa necessidade, né, da realimentação na posição mecânica da haste, justamente o que está na imagem aqui. E aí esse braço mecânico, aí você tem essa questão do ajuste, né, no parafuso, nessa porca. Então, de acordo com o cara apertar isso aí, pode danificar, pode dificultar um pouco essa questão aí da variação desse travamento. Tem essa questão também toda da parte de vibração. Então, são pontos que impactam direto no processo, nessa parte de flotação. Tá? Então, a gente tem aí, quando a gente fala da solução tradicional, né, uma instabilidade nesse seu sinal,
Então, você o tempo inteiro está oscilando, já que ele também é um pouco mais lento. A hora que ele chega numa determinada posição, já está na hora dele ir para outra. Então, você acaba tendo essa estabilidade. Então, isso aí atrapalha nessa questão da produção, nessa produtividade do equipamento, tá? Quando a gente já passa para a solução do DFPI, que aí você já elimina toda essa parte mecânica, você já faz a comunicação direto com uma regopotenciómetra interna, você tem uma estabilidade maior no seu processo, né? Então, você não tem essa, como ela tem uma precisão boa, alta, e o tempo de resposta também ele é bem elevado, rapidamente ele posiciona, então você tem uma estabilidade maior na célula, né, no funcionamento da célula, então isso aí acaba aumentando a produtividade, tá? Uma outra solução que teríamos nessa parte de flotação, então a solução anterior seria com o DFPI, e uma outra solução que a gente tem, que aí já está mais ligado com essa indústria 4.0, de você fazer esse monitoramento, de você ter um controle maior da flotação, seria o Smart Flotation, tá? E o que seria a solução com o Smart Flotation? Você tem um DFPI, então, com o posicionador, no caso, vamos dizer, o DFPI apenas com a régua potenciométrica interna, tá? O posicionador não estaria nele. E a régua potenciométrica, esse DFPI, ele estaria comunicando, estaria interligado num painel, tá? E nesse painel você tem um terminal de válvulas, né, com um controlador, tá? Ele vai receber o sinal 420 dessa régua potenciométrica e aí tem um bloco de funções onde ele vai tratar essas informações e vai posicionar o atuador sem a necessidade de um posicionador, tá? Então ele elimina a necessidade do posicionador e a função desse posicionador vai ser feita todo pelo painel, tá? E aí você tem, nessa questão do painel, você tem as válvulas pneumáticas, né, com vazões mais elevadas e válvulas, você teria duas válvulas por atuador, então com vazão mais elevada para a questão de um posicionamento mais rápido, principalmente para cilindros de grande diâmetro, né, e você tem uma válvula de vazão menor para fazer esse ajuste fino na questão do posicionamento, tá? O Smart Flotation ele permite alguns monitoramentos, então você tem a opção, por exemplo, de trabalho remoto ou trabalho local, tá? Tem a possibilidade aí, que são a parte de customização da falha pneumática ou a falha elétrica, então as posições de segurança de acordo com a falha. Todas as comunicações dos principais protocolos de mercado também elas estão disponíveis, tá? E nessa questão de monitoramento, você tem a opção de monitorar o tanto que esse atuador já avançou e já recuou, vamos dizer, o tanto que ele já percorreu, né, já que você tem uma durabilidade de alguns centenas de avanços e recuos, né, do tanto que ele já avançou, então ele consegue já informar, ó, está na hora de fazer alguma intervenção, já está na hora de fazer essa manutenção lá na área. Tem essa parte de desvio em relação ao set point e o que está lá na área, então já te informa para saber que é necessário fazer alguma intervenção. A parte de desconexão do atuador, então de acordo aí com essa análise que ele faz da pressão, ele vai saber se o atuador, se a válvula dardo ela está solta, porque você vai ficar com o atuador mais, vamos dizer, folgado, né? Ele vai estar sem uma força grande ali para estar operando. Então você também tem esse ponto de alarme. Então isso aí desconectou, ele já vai informar, você já consegue fazer uma intervenção rápida, né? Sem necessidade de impactar, às vezes, no processo está para frente, que isso aí pode gerar um grande problema, né? Principalmente sedimentar o material dentro da flotação. E um outro ponto seria essa parte de obstrução, então entupimento da flotação. Se tiver algum entupimento da sua célula, ele também, né, para variação de pressão, ele vai te informar que você está com alguma obstrução e que é necessário você fazer alguma intervenção. Tá? Então, aí na questão da flotação, a gente tem aí três tipos de soluções, né? Então, nós temos aí a possibilidade de trabalhar com atuador linear, né, com DFPI, com um posicionador integrado, então, que eu tinha mostrado nos slides anteriores. Então, o protocolo 420, tudo está integrado aqui no mesmo produto. Nós temos a opção de trabalhar com o atuador linear e o posicionador externo. Então, a questão do posicionador, a parte de flexibilidade em protocolos de comunicação e produtos a serem utilizados, é uma manutenção também bem mais uma manutenção fácil de fazer. Então, é uma alternativa, uma solução. E a terceira
seria o atuador linear com painel de controle, que seria o Smart Flotation, né? E aí os benefícios que ele teria em relação às soluções anteriores seria principalmente essa incorporação da parte lógica, né? A parte toda de operação, e a parte também toda de controle do sistema de acionamento mecânico, né? Também estaria toda interligada, essa parte de monitoramento para você saber a hora de fazer aí as intervenções ou qualquer falha que está tendo na sua flotação. Tá? Um outro ponto aí interessante que tem nessa questão aí de atuadores lineares, principalmente de grande diâmetro, que é muito comum na flotação, a gente vê bastante isso, é quando você trabalha aí com atuadores de 250, 320 milímetros, o pessoal instala um booster, né? São vários componentes ali para você conseguir ter uma vazão maior, então você ter uma operação mais rápida ali do seu sistema. Então, isso aqui são pontos grandes de falha, já que você tem vários componentes, mangueiras interligadas, etc. Então, vazamento, falhas é comum acontecer. E uma das soluções da Festo que tem, uma solução da Festo que tem, seria a instalação do VTOP, tá? Que é um bloco modulado também. Então, você tem a parte do booster, a parte do filtro regulador, a questão da posicionamento de segurança, né? Então, você tem esse bloco, o VTOP que é instalado, e o posicionador montado nele. Tá? E isso elimina essa quantidade de acessórios, esse circuito todo que está montado aqui. Tá? Então você tem uma solução mais simples na área, bem mais robusta, né? Sem esse tanto de acessórios, tanto de ligações que você vê, né? Tá tudo montado ali e também te dá aí uma segurança bem grande nessa parte de processo. Tá? Na parte da filtragem, a gente tem nos filtros prensa, então, válvulas de processo, de controle, on-off, guilhotina, mangote, borboleta, nas linhas de alimentação na parte de polpa, ar comprimido, lavagem, etc. Tá? E os painéis de comando aí para fazer o controle aí do acionamento dessas válvulas que estão instaladas no filtro. Tá? Na parte do filtro a disco, a gente continua também com essa parte toda de válvulas de processo, tá? E as que já foram apresentadas. Entra aqui principalmente a válvula pulso, então o sistema de sopro do filtro, né? Se a hora que chega um ponto onde você tem que expulsar o material, tem essa opção da válvula pulso, tanto angular quanto paralela. A gente tem as duas linhas, e com diâmetros aí até 3 polegadas, e também a parte do painel de comando aí para fazer o acionamento dessas válvulas. Ok? Nós temos também aí o controle na parte de abertura dos silos. Então, substituição, por exemplo, no caso aqui, a substituição de um braço era elétrico, um motor que fazia esse acionamento, e aí a substituição por um DFPI, porque no caso ele precisa de um controle de abertura, então tem um controle ali que ele está fazendo de porcentagem dessa abertura. Então é um tipo de solução também que a gente teria para essa parte de comporta dos silos, tá? Nesse controle de abertura, na parte de solução pneumática. Então, eu comentei, você substituição aí de atuadores elétricos, às vezes também atuadores de duas posições, tem gente que só tem um atuador ali que será, que abre, por exemplo, 50% e abre 100%. Então, você tem essa opção também de substituição quando é necessário essa parte de controle, né, que acaba tendo uma estabilidade maior nessa alimentação das correias transportadoras que estão abaixo. Daí você evita uma sobrecarga. Os distribuidores de polpa, então também tem as soluções aí do controle dessas válvulas DAR, tá? Essa solução que foi bem interessante, que a gente montou os posicionadores remotos, né? Então a gente tem aí as válvulas DAR instaladas no distribuidor, e aí no painel ficou os posicionadores, então você tem aí cilindros normalizados, aí a questão da FPI, então a régua potenciométrica interna, a possibilidade, né, de você montar esses posicionadores de forma remota, no caso dentro de um painel, e aí essa questão toda da digitalização. Então você fazer um monitoramento desse sistema completo, tá? E saber aí essa questão do tanto que já foi, a necessidade de avançar, o tanto que já avançou e já recuou, necessidade de fazer intervenções e etc. O atuadores também, a gente vê nos distribuidores alguns casos de atuadores com faca passante. Então,
desculpa, vaga passante não, atuadores com haste passante. Então você tem aí queda de material, acúmulo de material na parte de cima que acaba danificando o atuador. Então a substituição desse cilindro de haste passante por cilindro convencional, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê a parte de travas, né? Já que você tem um giro ali da haste, foi colocada uma trava para detecção de aberto e fechado. Então, no caso aqui foi desenvolvido um disco. Então, independente da haste girar, você vai ter essa detecção de aberto e fechado sem ser necessidade por haste passante, a parte de baixo mesmo. Tá? Na parte de transporte pneumático, então, a gente tem alguns casos onde você tem vários silos e várias válvulas, né, espalhadas numa área relativamente pequena. Então, a possibilidade de você integrar isso aqui tudo dentro de um painel, nessa parte de controle, né? Então, você colocar, por exemplo, de formas separadas, os blocos de acordo com a linha, os blocos de válvula de acordo com a linha, e você fazer o abertura e fechamento, controle de abertura e fechamento dessas linhas de forma também individual. Então você acaba tendo uma solução mais integrada, sem necessidade de ter vários painéis espalhados na área, né? E aí você tem essa redução nessa parte toda de infraestrutura, padronização, essa complexidade na instalação, já que você tem vários, você acaba reduzindo, já que você está fazendo com um painel único. Também temos aí a parte de selagem da bomba. Então, problemas que a gente encontra muito aí na área, essa parte de manutenções devido a problemas na linha de selagem, a baixa durabilidade dos instrumentos por causa do ambiente, que é um ambiente bem agressivo, em muitos casos a dificuldade de acesso aí na parte da selagem, já que fica às vezes em áreas mais complicadas de você chegar, muito problema com válvula duas vias devido à qualidade da água de selagem, na parte do projeto é uma água suja, mas na realidade acaba sendo outra, né? E a falta de controle de monitoramento, porque a hora que vai aparecendo os problemas, o pessoal vai bypassando esses instrumentos. Então você perde esse controle, tá? Algumas soluções que a gente faz, essa questão de avaliar a água que é utilizada na parte de selagem para ver se a válvula duas ela é a mais adequada, tá? A instalação do circuito dentro de caixa para proteção, né, do ambiente, então você acaba tendo uma durabilidade muito maior, já que você tira isso da área e passa a colocar dentro de uma caixa, tá? E aí, não comentei a questão da qualidade, aí, consequentemente, você tem a substituição da válvula duas por válvula pneumática, tanto assento quanto válvula esfera, dependendo aí de como está essa parte das válvulas. Tá? Então, a solução que a gente tem é muito comum, né, a gente vê isso na área, né, os instrumentos aí, às vezes com saco plástico, já todos danificados, e a FES tem aí as soluções, que seria o cavalete, então a gente já tem uma estrutura toda, onde já vão todos os instrumentos montados, tá? E aí já vai com uma estrutura pronta para você colocar já direto lá na área, na sua base. A solução do painel, o que teria o painel? Você tem a linha de alimentação de selagem e você tem as derivações para o circuito de selagem das bombas. Então você pode colocar, por exemplo, você tem 3, 4 bombas ali próximas, você pode colocar os circuitos todos aqui dentro de selagem, que vai fazer o controle aí para parte das bombas, e aí você tem a opção de fazer a manutenção individual, você não precisaria bloquear todas as linhas no caso de fazer alguma intervenção, você consegue bloquear de forma individualmente, e você coloca a parte toda de controle aqui. Né? Então, você tem um fluxostato, pressostato, as válvulas, manômetros, etc. Essa questão da configuração também vai aí de acordo com a demanda ou de acordo com o padrão que é do cliente, também vai para o cavalete, tá? E a outra solução seria o circuito individual, aí no caso mantém a instalação já direto em campo na área, mas aí você pode sacar, por exemplo, uma parte dessa que está danificada e colocar um circuito novo. Então são as 3 linhas aí que a Festo conseguiria trabalhar. Tá? Outro ponto que a gente tem seria os sensores internos, que eu tinha comentado lá no início da apresentação. A gente tem uma solução aonde, por exemplo, sensores indutivos externos, sensores externos, seja indutivo, seja magnético, devido ao material, devido ao ambiente, ele vai dando falha, vai tendo seus problemas. Uma solução bem interessante da Festo é você colocar esses sensores internos ao cilindro, tá? Seria como se fosse, vamos dizer, um DFPI, onde você tem a régua potenciométrica. Nesse caso, você vai ter o sensor interno. Então, você vai ter a posição aberta e fechada da válvula, vai ser um cilindro on-off, tá?
mas com a detecção aí do aberto e fechado. Então você tem uma maior robustez do seu atuador, você elimina essa questão da queda de material que vai danificando o seu sensor, você elimina nesses casos, então isso aí também resulta em menos sinais falsos no seu sistema de controle, né? Muitas vezes vai acontecendo, então às vezes um sinal falso vai parar uma parte do processo, quando você chega lá a válvula não está naquela posição, por exemplo. Então você elimina esse tipo de problema com essa solução. Então é um ponto bem interessante em áreas onde está mais agressivo nessa questão de material, ou mesmo danos, às vezes, com o pessoal mecânica fazendo manutenção, bate, quebra o cilindro e tudo mais, com esse tipo de solução você elimina. Então, também na parte de digitalização, que aí vale para tudo que a gente mostrou aqui, tá? Essa inteligência que a gente poderia dar nessas soluções, tá? A gente saber como está os seus componentes, né? Então a gente faz o monitoramento de saúde de cada um desses componentes através de um algoritmo que a gente tem, tá? Então você elimina essas paradas não planejadas, você acaba tendo as informações em relação às intervenções que deverão ser feitas, porque já está começando algum problema, né? Então ele já vai te alarmando, já vai te informando isso aí. Então você elimina essas falhas não previstas, né? Então você tem uma redução aí no custo de manutenção, você tem um aumento de produtividade, né? Então você tem essa detecção das anomalias na parte de inteligência artificial, que seria o FastAX, tá? Então para todas essas soluções que a gente apresentou, principalmente com a parte de terminais, com as válvulas de processo, você consegue fazer esse monitoramento, tá? E aí já te dá essa informação das intervenções que são necessárias. Então, essa parte da digitalização é bem interessante, é um ponto que a gente já tem visto, né, o desenvolvimento no segmento, então já tem projetos que já são solicitados isso, principalmente em pontos importantes do processo, né, onde podem ser gargalos, onde paradas causam impacto muito grande. Então, é possível fazer essa montagem, ok? Pessoal, vai ter algumas perguntas aqui, a gente já passou toda essa questão de soluções, a parte de produtos e tudo mais. Nós vamos fazer algumas perguntas, tá? Eu peço aí a colaboração de vocês para responder, tá? E aí depois a gente faz considerações finais aí, finalização, ok? A pergunta está aí, é só responder. A próxima pergunta. Existe hoje algum projeto de automação na empresa? E a próxima pergunta. Desculpa, mais uma pergunta. Então, ok, pessoal. Eu queria agradecer aí a participação de todos, tá? E nos colocamos aí à disposição, caso tenha alguma necessidade, alguma demanda. Obrigado, um bom dia a todos.